Estamos ao vivo. Bom dia. Mais uma vez estamos reunidos e unidos para o nosso encontro de fé cristã, para estudarmos a palavra daquele que vive, reina e habita no espírito da sua igreja e habita em cada um de nós, através do seu poder, através do seu Espírito Santo, através da sua infinita misericórdia. Depois do ano 70 da era cristã, todos que nasceram após a cruz, depois do ano 70, compõem a Igreja de Cristo. Nós somos a Igreja do Deus vivo, a Igreja do Deus verdadeiro, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que tabernaculou conosco. Não é isso, pastor Tavares? Sim. Amém. Então vamos louvar, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer. Sim, vem do coração, lá no fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Iluminou os olhos do meu coração e me fez sorrir diante a vida, e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus, adorar e agradecer, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer, adorar e agradecer. Sim, sim, vem do coração, lá do fundo do meu ser, a adoração a Deus. Eu acreditei e logo abracei a verdade de Jesus. Iluminou os olhos do meu coração E me fez sorrir diante a vida, e me deu com louvor a certeza do perdão. E agora eu só posso agradecer a Deus, o que você vai fazer? adorar e agradecer, adorar e agradecer. É o que todo cristão mais precisa fazer, Adorar e agradecer. A nossa adoração, ela é perfeita. Talvez algumas pessoas questionem o fato de por que nós adoramos com perfeição. Nós somos justos, Ele nos tornou assim. Nós entendemos que a graça de Deus nos concede um grande privilégio. O privilégio de descartar na nossa vida uma coisa chamada meritocracia. Você sabe que ao passar dos anos, há mais de 300, 400, 500 anos, o que vem sendo divulgado relacionado ao Evangelho, à Boa Nova, na verdade não é boa notícia. O que vem sendo difundido, divulgado, compartilhado pela maioria, 99% das denominações que se dizem evangélicas, é um mérito pessoal. É um
o mérito de cada indivíduo. Quando diz assim, não, Jesus salvou, mas você tem que fazer a tua parte. Se você não fizer a tua parte, você está perdido. Então e ou então usa aquela frase, o reino de Deus é tomada, força. Distorcem o sentido, né? Literalizam muito, muito obrigado, minha filha, literalizam muito um livro oriental de uma forma, depois eu vou falar sobre isso, mas enfim, a grande verdade é que eu e você, nós somos justos. Eu quero convidar você que está nos ouvindo nesse momento, chame um vizinho, um amigo pelo WhatsApp, já que nós não nos podemos nos reunir, mas chame um amigo, um vizinho pelo WhatsApp, convide a acessar o nosso Facebook e posteriormente acesse o nosso canal no YouTube, Ministério Graça e Intimidade. Dê o seu like, dê a sua curtida, a sua opinião, faça o seu comentário para que nós possamos tomar projeção dentro do YouTube, possamos crescer e compartilhar a graça de Deus. E somos justos, Ele nos tornou assim. É mais um louvor de nossa autoria, acabamos de cantar, adorar e agradecer. É uma composição minha, somos justos também, e nós vamos continuar compondo louvores que exaltem e enalteçam a genuína graça de Deus. Então vamos louvar, nós somos justos. Grande é a verdade do Evangelho, muitos ocultaram do povo de Deus. É uma semente que dá vida, é um crime ocultar esta verdade. Mas Deus levantou uma voz, um grande ministério, para fazer soar entre nós as verdades dos seus mistérios. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai. Para sempre dele somos. Grande é o amor do nosso Deus. Muitos não conseguem entender que filhos, sempre filhos, somos nós, pois o filho na casa permanece. Nenhum de nós há de se perder, pois o nosso Pai é fiel e já nos deu garantia de que voltaremos para o céu. Somos justos, Ele nos tornou assim. Somos justos, Ele nos tornou assim. Não se pode esconder que predestinados fomos pelo amor do nosso Pai, para sempre dele somos. Essa melodia, ela é composição do pastor Kimmel Lins e a letra é a minha composição. E nós temos uma alegria muito grande em dizer que nós somos justos, porque se eu dependesse do meu mérito, daquilo que eu faço, com certeza Deus já teria eliminado a minha vida.
E é por isso que nós podemos, nós cristãos, nós que cremos na fé cristã, não no cristianismo tradicional, não no cristianismo religioso que foi imposto por, na primeira igreja, né, por Constantino. Houve uma imposição de Constantino e depois foi imposto pelas denominações evangélicas uma forma de cristianizar a fé em Deus, de fazer com que o homem se tornasse apenas um religioso e não entendesse aquilo que verdadeiramente Deus fez por ele. Por isso que nós cantamos que nós somos justos. Ele nos tornou assim. E pelo fato dele nos ter tornado justos, ele abriu a porta da graça. E aí esta porta da graça aberta, o que a gente faz? A gente entra pela porta da graça. Não é isso, pastor? É verdade. Então, pastor Tavares, vamos cantar a porta da graça. Pastor Tavares hoje está ainda um pouquinho sonolento, constipado, mas faz parte, nós somos seres humanos e às vezes nós queremos ser super-heróis, né? Mas temos um vaso de barro, a excelência do poder que está em nós é que supera tudo isso, não é verdade? Então, a porta da graça. Quando a porta da graça se abrir, o que eu fiz? Eu entrei Pela fé de Jesus. E o que eu encontrei? Encontrei salvação. Mas o que? Encontrei seu perdão. Fui reconciliado. A família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer, Aleluia! não vai anular o que ele fez. Pois a graça não é o que eu faço. Graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar. O preço foi pago, preço tão alto. Eu só preciso confiar no que ele fez, no que ele faz, e reinar, E reinar! e reinar Em vida. em vida. Quando a porta da graça se abriu, eu entrei pela fé em Jesus. Encontrei salvação, encontrei seu perdão. Fui reconciliado à família de Deus. O que eu fiz, o que eu faço, o que eu possa fazer, não vai anular o que ele fez. Pois a graça não é o que eu faço. O que é a graça? Graça é o que ele fez. Sou abençoado com todas as bênçãos. Eu não preciso sacrificar. O preço foi pago, o preço tão alto. Eu só preciso
preciso confiar no que Ele fez, no que Ele faz. E agora o que eu faço? E reinar. E reinar. Em vida. Em vida. Reinar em vida. Essa é a grande verdade, que nós já reinamos em vida. Obrigado. Nós já reinamos em vida, nós vivemos uma vida absolutamente... Deixa a nossa câmera girl, ajustar o nosso padrão ali. Ele está tremendo um pouquinho, mas ao vivo é assim mesmo. Né? Nós já reinamos em vida porque Ele nos permitiu esta grande verdade. Hoje, nós vamos prosseguir falando um pouco sobre as 7 igrejas da Ásia, né, o que está discriminado ali no livro do Apocalipse de João. Quando você inicia logo no primeiro capítulo, algo tão enfático que durante muitos anos parece que ficou oculto. Os pregadores não enxergaram que o livro do Apocalipse foi escrito especificamente às 7 igrejas da Ásia. E uma pequena introdução para que o pastor José Luiz Tavares Ferreira prossiga fazendo a sua explicação, né, a sua homilia a respeito dessa magnífica mensagem. Nós temos, como nós já temos falado aqui, uma consciência plena. Esses dias eu estava até compartilhando com o pastor Geraldo Moraes. Nós temos uma consciência plena de que este Evangelho da Graça, ele já é abrangente, ele já está tomando um vulto tão grande. E esses dias eu conversei com você sobre um grande líder, que não vamos falar o nome dele, que ficou abismado quando um preterista, nós não somos preteristas, nós somos da graça de Deus. Você pode acender um pouquinho essa luz aqui para dar uma melhorada? Nós somos da graça de Deus e nós entendemos que no dia que nós vimos esse preterista mostrando a esse grande líder tradicional, Jesus Cristo falando, olha, alguns dos que estão aqui verão a minha volta. O tio Nico. Não fala. Não fala. Alguns dos que estão aqui, não pode deixar as duas aceras, presenciarão a minha volta. Então, a graça de Deus, ela já está tomando uma forma. Eu, pastor Marcos Felipe, pastor José Luiz, pastor Geraldo Moraes, um grande beijo, um grande abraço para a família Espírito em Verdade, aí em Sarapuí, Duque de Caxias. Pastor Elivelto Soares, em Goiás, não é isso? Não, Recife, né? Lá no Nordeste. Recife. Grande abraço, pastor Elivelto. Pastor Cristiano França. Aos pastores que pregam a graça de Deus. E mesmo Pedro Keller. Pastor Messias Soares. Messias Soares, aqui de São Gonçalo. Nós estamos chegando a um ponto que haverá uma unidade tão grande da graça de Deus. Isso aí não é o pastor Marcos Felipe que está falando. É o Espírito de Deus, que o desejo de Deus é esse. É que a graça se unifique. Porque essa terra não será destruída. E os anos futuros mostrarão que a graça ela é soberana, que o nosso Deus é soberano, que não há surpresas para Deus. Mas a tradição religiosa, ela nutriu, por um período muito longo, uma visão literal de um livro que retrata peculiaridades do povo judeu, o livro do Apocalipse. Esse livro, não só o livro do Apocalipse, mas este livro aqui que nós conhecemos como Bíblia Sagrada, que são 66, é um compêndio, 66 livros que a Septuaginta e a Vulgata Latina compilou, retirou alguns outros que também teriam valores. Hoje nós já entendemos que alguns livros teriam valor, né? Como o livro de Tiago, que era um livro exclusivo para o judeu e foi inserido no contexto da graça, mas teve valor.
E esse livro, o Apocalipse, esse livro, ele é um livro que ele retrata a peculiaridade do povo judeu. Então, durante séculos, a condição na qual a teologia se posicionou, com todo respeito, eu tive a oportunidade apenas de fazer o bacharel em teologia, né, não sei o dia de amanhã, mas aos doutores da teologia, aos doutores que estudaram arqueologia, que fazem a pesquisa, eu não desmereço o estudo, a arqueologia, nada disso de forma nenhuma. Porém, junto com isso, a revelação ela tem que vir. O entendimento, a compreensão, a revelação, ela não pode ficar presa à religiosidade denominacional. A denominação que guarda o domingo, a denominação que guarda o sábado, sim, porque alguns dizem o dia do Senhor é o domingo, outros dizem o dia do Senhor é o sábado. A graça de Deus, ela diz que nós estamos inseridos de domingo a domingo no Senhor. Ele habita em nós. Hoje nós entendemos, pastor Zé Luiz, que não é Cristo em nós a esperança da glória. Cristo em nós é o reino estabelecido. Nós vivenciamos o reino. Nós não temos que dizer, como disse Paulo, Cristo em nós a esperança da glória. Não, de forma nenhuma. Juliana Fagundes, né, a nossa sobrinha, está assistindo aí, irmã Marinha. Um beijo para Juliana, para a irmã Marinha. Um beijo para o povo do MGI Macaé, povo que está crescendo. Pela fé nós contemplamos 100, 200, 300 membros na comunidade do Ministério Graça e Intimidade Macaé, para a glória do nosso Deus. Então, o que acontece? O que aconteceu com a teologia? Com respeito aos doutores, né, aos LDCTs, não diz respeito de forma alguma. O estudo, ele enobrece, com certeza, quanto mais você estuda, mais você sabe que nada sabe. Quanto mais você estuda, mais conhece, mais você sabe que nada sabe. Porque o autor do conhecimento, ele habita em nós. Pelo seu Espírito, ele habita em nós. E o autor do conhecimento, esse sim, esse detém todo o conhecimento, toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Então, essa teologia, ela se posicionou de fazer uso de uma linguagem deste livro oriental ao pé da letra, não aplicando a forma coloquial deste povo, do povo judeu. Um pequeno exemplo. Eu vou citar um pequeno exemplo para finalizar e passar a palavra ao pastor José Luiz. O templo de Deus, até o ano 70, era um templo construído por mãos de homens. O próprio Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra. Por quê? Porque a condição que seria modificada após o ano 70 é a condição que nós vivemos hoje. Pasme você, quem nasce depois da cruz não tem mais pecado. Seja qual for a denominação que prega, pecador vem para Jesus, está pegando mentira. Porque não tem mais pecado. A Bíblia é clara. Hebreus capítulo 9, se eu não me engano 9:26, 9:24, né? Diz que ele aniquilou o pecado. O pecado foi aniquilado. Não há mais pecado. Ele levou sobre si o pecado. Foi banido. Ah, mas então você está querendo dizer que nós não pecamos mais? O pecado original que fazia separação, que impedia que acontecesse o que aconteceu depois da cruz, ou seja, que Deus viesse habitar nesta terra através de nós, a sua igreja, esse pecado foi banido. É o pecado adâmico. Pecado adâmico. O resquício do pecado adâmico na minha carne, na sua carne, na carne do José Luiz, nós cometemos falhas, erros. Paulo falou desses erros, né, dessas obras da carne. Mas quando o Espírito de Deus veio habitar em nós, ele deixou um antídoto para nós. Quando eu lanço mão do fruto do Espírito, quando eu compreendo, quando eu entendo e mergulho nessas verdades, eu passo a entender que eu não sou mais um pecador, aquele que tem que se arrepender. Eu já fui reconciliado. Eu fui um pecador, que na verdade eu já nasci sem pecado, mas aqueles que nasceram naquele período ali, nasceram debaixo do pecado, da égide do pecado, e nós fomos reconciliados. Então um pequeno exemplo é esse. O templo de Deus era o templo do culto judaico. Hoje, o templo de Deus, depois do ano 70 da era cristã, não é 1970 não vai confundir não. O ano 70 da era cristã, o templo de Deus sou eu, é você. Somos nós a igreja, o tabernáculo de Deus. Pastor José Luiz citou semana passada, semana retrasada, ele tabernaculou em nós. Então, eu quero compartilhar com você. Eu quero compartilhar com você
essas verdades durante esse período, eu e pastor José Luiz, de que não é necessário você ficar preocupado, mas se eu não for à congregação, e se eu não congregar? Eu não vou à igreja, eu não vou a culto disso, culto daquilo. Culto de libertação, culto de doutrina, todos os nossos encontros são de libertação, porque Quando Ele nós já nos somos libertou, nós já somos libertos. Então, a necessidade, eu costumo dizer o seguinte, a necessidade do congregacionalismo, de nós nos reunirmos, é uma necessidade humana e social. Ah, a brasa fora do Brasil, sim, é claro. A igreja, quando se reúne, ela tem testemunhos. A igreja, quando se reúne, ela tem cânticos, ela tem louvores, ela tem coisas boas, né? Trocam-se ideias, as pessoas conversam, as pessoas destilam amor, elas abençoam as suas vidas de várias formas. Muitas vezes as pessoas vão chegar à comunidade congregacional ali, aquela comunidade, passando às vezes até uma necessidade física, uma necessidade alimentar, e a igreja também tem esse papel social. Porque a igreja de Cristo, ninguém nasce escrito assim, predestinado, eleito, cristão, né, salvo, sempre salvo, não. Está intrínseco, está no espírito, está dentro de mim, dentro de você. Agora, quando existe uma ativação, quando ativa o espírito que está em nós, quando a fé ela é ativada, que a fé começa a se manifestar, vai haver um crescimento, é crescente, né? E há uma necessidade de unir, de se reunir, para que este crescimento se manifeste na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que amam, mas que foram amados por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, essa foi a minha pequena introdução. Meu filho às vezes diz que eu faço 20 minutos de introdução, acredito que eu fiz uns 10 minutos, uma pequena introdução para que o pastor José Luiz possa nos agraciar com um alimento sólido falando sobre a igreja de Esmirna. O templo, que deram muito valor à parte da alvenaria. Fale para a nossa câmera ali, pastor, por gentileza. O templo, né, que deram valor muito tempo ao templo de alvenaria, Fala mais alto. esqueceram que nós somos o templo, Verdade. onde o Espírito Santo habita. A coisa é tão séria que ele falou, onde tiverem 2 ou 3 em meu nome, que ele estaria ali. Amém. Então, mas só que inverteram, fizeram templos luxuosos, né? até com barra de ouro, com isso, que não tem nada a ver com a tradição. Não tem nada a ver em ser cristão. Entendeu? E hoje nós vamos dar continuidade à carta, a segunda carta, né, que João escreveu à igreja de Esmirna. E é uma carta interessante. Deixa eu só um parênteses. Antes de você prosseguir, se você precisar fazer um contato conosco, o DDD nosso é 22 98155 2308, está aqui no nosso celular. Você, eu quero pedir oração, eu quero fazer um questionamento, o que nós soubermos responder, nós vamos responder. Se nós não soubermos, vamos pesquisar, vamos orar e vamos trazer a resposta para você. O meu DDD é o 22 98155 2308, tá bom? Obrigado, pastor. E abra sua Bíblia aí, Apocalipse, capítulo 2, do versículo 8 ao 11. Apocalipse 2, Você leu, né? Eu leio. do 8 ao 11. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja em Esmirna, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e tornou a viver, diz isto. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas em nada o que há de padecer. Vede, o diabo lançará alguns de vós na prisão. O diabo aqui está falando do adversário. Para que sejais provados e tereis tribulação durante 10 dias. Esses 10 dias aqui, ele é como se fosse um prazo, entendeu? Que não é 10 dias. É dando a entender que houve esse prazo. Mas não é 10 dias. Não é literal. Não é literal. Quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Para terminar, ele diz aqui, o diabo lançará alguns de vós na prisão para que sejais provados e tereis tribulação durante 10 dias, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. É interessante essa igreja aqui. Quando eu comecei a estudar, ela me chamou a atenção, porque a gente como igreja, né? A gente como uma parte que Deus nos chama para sermos igreja, nós não temos noção do que nós somos. Nós não temos noção daquilo que Deus delegou a cada um de nós como igreja. E o homem fez, como já falei, o homem fez templos suntuosos, esqueceu que o verdadeiro templo sou eu e você. Esse é o templo que Deus ama. Esse é o templo onde Deus habita. A cidade de Esmirna ficava próxima à cidade de Éfeso. Foi pastoreada por Policarpo. Esse Policarpo foi morto numa caldeira fervente. E era uma cidade portuária, tinha um comércio intenso. Era uma cidade onde seus habitantes praticavam esportes. Foi reconstruída e era símbolo de fidelidade a Roma. Adoravam ao imperador Tibério, havia lá um culto, né, ao imperador Tibério. Jesus disse, olha, eu sou o primeiro e o último. Independente lá do que havia lá, da adoração lá ao imperador, Jesus está dizendo, olha, eu sou o primeiro e sou o último. Interessante, né? Jesus é a única divindade que deve ser cultuado. Esteve morto e voltou a viver. Então, é interessante isso aqui, porque a igreja de Esmirna foi uma igreja perseguida. A igreja de Esmirna, quando fala aqui que os judeus blasfemavam, o blasfemava o quê? Os judeus faziam fofocas para o pessoal do império, falando dos cristãos daquela cidade. Traíam, né? Traíam, né? Por isso que diz que eram sinagoga de Satanás. Ou seja, adversário. Eram adversários. Essa expressão, pastor, fazendo um questionamento interessante, nós vemos muito essa expressão de sinagoga de Satanás, diabo. Inclusive, a transliteração colocou com D maiúsculo. Querem sempre dizer que há um ser brigando com Deus, dividindo com Deus a autoridade. Quando não é isso. Quando não é isso. Essa expressão Satanás, ela 100% ela se refere a algum adversário. E na maioria das vezes um adversário humano, um líder. Um líder. Que foi o caso desse que falou que colocaria em prisões. Aqui ele fala, conheço as tuas obras. E Deus conhece a obra de cada um. Conhece as minhas obras, conhece as suas obras. Sim. Conhece as obras do pastor Ferreira. E ele conhecia quem era aquela igreja. Mesmo tendo toda a perseguição, mesmo sendo perseguidos, mesmo não sendo compreendidos, eles não negaram a fé. E o Brasil passa por um período muito angustiante, porque eles querem mudar muita coisa nesse país. Eu era criança, a gente ia fazer ar livre na praça pública e não tinha problema nenhum. Hoje você não pode fazer ar livre na praça pública, tem que pedir permissão ao prefeito, tem que pedir permissão à guarda municipal, tem que pedir permissão ao Estado, e virou um imbróglio isso aí. Até criar aí, né, graças a Deus que não passou, abuso de autoridade do poder religioso, que queriam passar essa lei.
Então, para você ver como é que nós estamos. Então, nós temos que orar muito pelo nosso país. Nós temos que orar muito pela nossa nação. Eram igrejas marcadas pelo sofrimento. Mesmo tendo perseguições, não negavam a fé. Uma igreja que não sofre perseguição tem alguma coisa errada. Eu estou vendo as ações de vocês. Quer dizer, Deus estava falando para nós, teremos aflições. Eu estou vendo as ações de vocês, conheço a sua pobreza. Eles não tinham o necessário para o mês. Deus elogia aqueles membros daquela igreja. Não havia teologia da prosperidade. Aqui cai por terra. A teologia da prosperidade. É. A prosperidade está em nós trabalharmos, né? Buscarmos com a nossa profissão, com aquilo que nós temos de capacidade. Em nenhum momento Jesus disse que ia mudar a situação deles. Porém, mesmo não tendo nada, na visão humana, eles tinham tudo na visão divina. Vocês são fiéis, eles criam no Senhor Jesus Cristo. Eu vou ser bem sucinto. Este é o verdadeiro Evangelho. Pobres, porém ricos, da graça de Deus. Este é o teor da mensagem de Deus para a igreja toda. Alguns líderes estão totalmente fora da visão divina. A igreja primitiva dividia seus bens com a comunidade naquela época. E hoje é algo que devemos pensar. Hoje o cara quer comprar jatinho, quer comprar mansão, ter 10 casas. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeus e são sinagoga de Satanás. É um elogio àquela igreja. Jesus conhece cada um dos seus. As nossas obras são obras preparadas de antemão. Hoje o principal desvio que a igreja vem cometendo é a omissão. A igreja em Minas sofreu perseguições pelos judeus daquela época. Simbolizava o lado religioso. Sim. E pelo governo romano. Para se ter uma sinagoga, tinha que ter 10 famílias. Mesmo assim, os judeus levantavam contra a igreja. Os verdadeiros israelitas não são os da carne, e sim os da fé. O meu justo viverá por fé e não podemos ser negligentes. Essa blasfêmia que fala aqui é o falar mal. A igreja gemina era fiel. No versículo 10 diz, não tenho medo do que vai sofrer, haverá dificuldades. E no versículo 11, para terminar, diz, escreve a todas, embora o homem pode matar o corpo, porém no espírito estamos salvos. A vida eterna está garantida. Quem crer, ainda que esteja morto, viverá. Então esse aqui é o nosso resumo dessa igreja, que muito deixou assim a gente muito impactado sobre a igreja de Júnior. Semana que vem nós vamos estar melhor. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo, a igreja que aceitou a imoralidade. Né? Então nós vemos... eu não fujo muito desse assunto não, porque nós temos que ter muito cuidado aonde nós vamos. Nós temos que ter muito cuidado aonde se diz igreja e não é. Na verdade, como você citou no início, a igreja somos nós. Vamos à igreja, na verdade a igreja vai reunir-se em um local. A igreja se reúne aqui, por exemplo, nós, como sendo a igreja do Senhor, estamos reunidos nesse momento. Pela internet, por um instrumento que Deus deu sabedoria ao homem, e nós não imaginamos o que virá no futuro. Verdade. Qual é a forma que Deus vai nos proporcionar a nos reunirmos como igreja? Então, o padrão que foi estabelecido, pela tradição religiosa, de você ter que se reunir, e você ter que fazer de manhã, de tarde, de noite, você tem que fazer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu vivenciei isso. Eu passei por um período que eu frequentava a chamada igreja de domingo a domingo. Eu ia domingo de manhã, domingo à tarde, segunda era culto disso, terça era culto disso, um ensaio, quarta, quinta.
eu passava a minha vida toda dentro do que se chamava de igreja. E a gente acabava negligenciando a vida em família em si. Nós não estamos aqui para condenar e criticar. Quando o pastor José Luiz fala sobre as 7 igrejas da Ásia, ele não está mostrando que hoje tem que ter as igrejas denominacionais. Ele está mostrando aquelas igrejas locais ali, que cada uma recebeu uma mensagem, mas que na verdade era a igreja de Cristo. Não eram igrejas, a igreja de A a Z, né? A denominação A, a denominação B, C, não. Era a igreja de Cristo alocada em determinados locais, em determinadas cidades, e cada cidade tinha uma forma, um comportamento, um jeito de ser. E com um detalhe importante, a fé cristã naquele início estava seguindo uma perseguição muito grande. Todas as mudanças que advinham daquela fé, né, que iriam acontecer depois do ano 70, o homem estava tentando impedir aquilo ali. Jesus Cristo não foi impedido de ser um filósofo, né? Não estavam tentando impedir Jesus de ser uma nova mensagem, uma filosofia de vida nova, não. Eles estavam tentando impedir a ação, agora veja, a ação de Deus na mudança da história da humanidade. A ação de Deus na mudança da sua história com relação à humanidade. Que até então, Deus ia falar para a igreja daquela forma ali. Porque o espírito dele não habitava o povo em Esmirna. O povo que estava na igreja de Esmirna não tinha um Espírito Santo neles. Ah, mas aí você vai dizer para mim assim, não, o senhor está equivocado porque o Pentecostes já tinha acontecido. O início da igreja cristã foi com a festa de Pentecostes, que era uma festa peculiar do povo judeu, e naquela festa de Pentecostes, o Espírito começou, Deus começou a trazer a manifestação dele com o seu Espírito, vindo às pessoas com uma demonstração de quê? De glossolalia, onde o indivíduo falava na língua do outro, o outro entendia o que ele estava falando, Deus mostrando o seu poder, a sua autoridade, para que, através daquilo ali, as pessoas entendessem a boa nova do Evangelho. Eu não posso dizer o que exatamente o indivíduo falava em língua estranha na língua do outro, na língua estranha, né, no idioma estranho. E aí ele falava alguma coisa da boa nova, com certeza ele devia estar pregando a graça de Deus naquela língua, dizendo, olha, a partir daqui para frente, você não vai mais precisar ir ao templo para adorar. Daqui para frente, o Espírito do Deus Todo-Poderoso, do El Shaddai, né, do El Elyon, né, do Jeová Rafa, ele vai habitar em você. Provavelmente a mensagem que era veiculada através das línguas estranhas do Pentecostes era essa. Mas o Espírito ainda não habitava, como aconteceu após o ano 70, na volta de Jesus, na parousia, porque ele voltou, ele foi bem claro. Se você quer entender e contextualizar, leia Mateus 16, Mateus 24, leia as profecias do profeta Daniel, do profeta Isaías, que você vai entender que aquilo estava destinado à volta de Jesus para aquele período ali. E essa mensagem à igreja de Esmirna, ela hoje é uma mensagem que ela repercute para você e para mim, mostrando que ele nos conhece muito mais do que ele conhecia aquela igreja ali. Sabe por quê? Porque ele hoje habita em nós. Ele hoje habita em nós. Aquela igreja estava vivenciando os primórdios da cristandade. A carta às 7 igrejas da Ásia. E detalhe, ainda não havia acontecido o Apocalipse. Jesus ainda não havia voltado, ou seja, não havia se concretizado a porta da graça. O que é a porta da graça? O que é o cumprimento do Apocalipse lá na volta de Jesus Cristo? Onde Jesus julgou, ele chamava de Babilônia, ele julgou Jerusalém. Ele fez com que os espíritos que estavam mortos, ele fez o arrebatamento, ali houve um arrebatamento coletivo, e ele arrebatou aqueles que estavam mortos, não participariam da segunda morte, tanto que ele falou. Que foi a primeira ressurreição. A primeira ressurreição. Hoje, o arrebatamento não vai ser mais coletivo, o arrebatamento vai ser individual. Como? Como assim arrebatamento individual? Quando você e eu partirmos, o nosso espírito vai ser arrebatado direto para ele. O nosso corpo vai tombar ao pó, mas nós não vamos ficar no inferno. O meu corpo vai para o inferno, porque todo mundo vai para o inferno. O inferno é a própria terra, a própria sepultura. Não existe inferno, esse inferno mitológico que inventaram, nada disso. O que existe é que o espírito que Deus havia colocado no homem, no ser humano, pela desobediência, a morte, ela tomou posse daquele espírito
Então todas as pessoas que morriam até a parousia, até o ano 70, brucutu, ficava lá o espírito. Quando Jesus morreu, ressuscitou e voltou no ano 70, ele arrebatou todos aqueles que estavam mortos. Todos aqueles que estavam ali na morte. A morte não tem mais domínio sobre eles. Não tinha mais domínio sobre eles, não tem domínio sobre nós. Aquele ladrão da cruz, ele teve que aguardar o acontecimento do ano 70. Isso. Ele não foi exatamente naquele momento. Por quê? Porque ele teve que cumprir, cumpriu-se a grande verdade de que os espíritos estavam mortos. Hoje não. Quem morre em Cristo, quem é eleito, predestinado, escolhido de Deus, né, quem faz parte da geração eleita, ele quando morre, automaticamente o seu espírito é arrebatado. E aí nós vamos encontrar, com certeza, ter corpo incorruptível. Tem muito assunto bom para se falar, para se tratar. Quando o pastor José Luiz concluir as 7 igrejas, nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo nessa questão de arrebatamento, nesses detalhes importantes, porque o povo de Deus ele foi muito iludido, muito enganado. E eu muitas vezes eu fico assim abismado com pessoas inteligentes, que eu com certeza eu sei que vão me assistir, vão assistir o pastor José Luiz e vão nos acusar de heresia. Mas quando eles pararem para focar e para entender e começarem a ler, eles vão ler aqui Mateus 24 e vão falar, ué, eu li a Bíblia esse tempo todo, mas nunca tinha lido isso. Eu nunca me percebi do que Jesus falou aqui em Mateus 24, que aqueles que me crucificaram veriam a minha volta. Interessante. E pessoas que foram professores de seminários de teologia. Pessoas que escreveram livros, e muitos livros. Então, você vê que aqui no Mateus 24, 29, diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Como eu citei no início, pegam-se essas passagens, não só do Apocalipse, como de todos os livros, desse livro oriental, e pegam ao pé da letra. Tem gente que está esperando, não, tá aqui, ó, o sol vai se escurecer, a lua não vai dar brilho, aí vai cair estrela, a gente vai ver estrela, porque estrela não tem conta, mas tem gente... Jesus foi crucificado, né? Houve uma parte daquilo ali, quando a natureza, quando ele foi crucificado, a natureza chorou e sofreu. Né? Mas essas palavras aqui, quando você contextualiza isso com a história do povo judeu, com o Apocalipse, você vê que era uma linguagem, uma figura de estilo, era uma linguagem deles peculiar. E que eles estavam acostumados com isso. E o Apocalipse foi escrito para aquele povo, e o povo entendia. E fica o povo hoje querendo sofrer, querendo entender, e aguardando. Não, vai cair uma estrela de ponta na minha cabeça. E por que vai ter um arrebatamento? Porque o ônibus vai bater, e vai ter avião desgovernado, e trem desgovernado, e vai ser uma loucura. Que loucura! Loucura, loucura, loucura total, é como diz o Luciano. E as pessoas ficam aí esperando isso daí. Então, quando eu pedi ao pastor José Luiz, fala das 7 igrejas, é para que nós pudéssemos mostrar essa analogia. Aquilo que Cristo falou para igrejas que ainda não vivenciavam, como nós vivenciamos hoje, o reino estabelecido. E eles foram chamados a atenção. Porque eles estavam vivendo o início de tudo. O reino ainda não estava estabelecido. Hoje, o reino já está estabelecido. Cristo reina. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas, sim. Mas como é que você pode dizer que é o Senhor, se biologicamente esse corpo vai morrer? Vai ter que se cumprir. O pastor Zé Luiz tem falado sobre isso. O pó volta à terra, que o deu. A biologia ela vai ter que se cumprir. É a sequência da vida, não tem jeito. O que nós precisamos entender com este livro, com a Bíblia Sagrada, né, às vezes a gente assistia aqueles filmes de Indiana Jones, que eles queriam decifrar os enigmas, e fica o povo com o Indiana Jones espiritual tentando decifrar enigmas que estão aqui escritos. Que não é difícil, é o Espírito que vai elucidar, que vai nos mostrar. Muitas vezes eu fico ouvindo o pastor Geraldo Moraes, pastor Elivelto e outros falando dessas verdades, e nós também começamos a ler e entender, oramos e Deus nos esclarece e mostra, meu Deus, mas essa verdade estava aqui há tanto tempo, como é que eu não enxerguei? Eu enxerguei uma distorção que a religião quis impor às nossas vidas. Primeiro com o catolicismo romano, depois com o catolicismo evangélico. Não é muito diferente. Né? Então, pastor José Luiz, a nossa gratidão a Deus por esse alimento sólido. Né? Eu sei que semana que vem você vai trazer um alimento mais sólido ainda, falando sobre a terceira igreja. A primeira foi Éfeso, a segunda Esmirna, a terceira Pérgamo.
E aí nós vamos nessa sequência e sempre nós vamos, dentro dessa mensagem, falando um pouco sobre esse assunto que é intrigante para muitas pessoas. Muitos condenam, criticam, a pessoa pode até dizer assim, olha, mas o teu argumento é um argumento falível. Esse argumento aqui, a Bíblia Sagrada, ele não é falível. Você vai entender que a Bíblia, ela é um livro histórico. Ah, mas é o livro dos livros. Aqui é a palavra de Deus, não contém, ela é a palavra sim. Só que essa palavra, se ela não for bem esmiuçada, se ela realmente não for bem entendida, é como diz o Marcos Gomes, ela é uma arma. Ela mal utilizada, ela mata. E quantos estão mortos dentro das chamadas igrejas evangélicas? Porque estão mortos na sua alma, estão mortos na sua psique, as pessoas estão sofrendo, casamentos foram destruídos, foram desfeitos, pessoas não souberam, não entenderam a verdade de Deus para as suas vidas, pessoas largaram seus empregos. Quantos nós conhecemos que não podem trabalhar dia de sábado? Eu trabalhei com um senhor que ele quase pediu as contas da empresa, porque sábado ele não podia trabalhar por causa da falsidade da religião. Com todo respeito, meu amado, tem um líder, um grande pastor, que eu ouço muitos vídeos dele, eu assisto, ele traz ensinamentos excelentes, eu não vou citar o nome dele. Mas, meu querido, que o Espírito te revele e que você saia desse equívoco e deixe de guardar o sábado. Porque o verdadeiro sábado é Cristo, é o descanso, nós já descansamos nele. Qualquer resquício de lei, eu estou fora. Qualquer resquício de lei, sai fora disso. Isso não faz bem, isso faz mal. Jesus Cristo nos libertou. O apóstolo Paulo disse verdadeiramente, se Cristo vos libertar, vós sereis livres. Nós somos livres. Eu cantei ainda agora uma música, somos justos, ele nos tornou assim. E essa justiça dele nos mostra que nós somos livres. Eu tenho uma outra música que diz, para a liberdade Cristo nos chamou. Cristo me chamou para a liberdade, te chamou para a liberdade. Saia dessas algemas, liberte-se dessas algemas, do adventismo do sétimo dia, da escravidão da lei. Com todo respeito, temor e tremor, nós não estamos aqui para atacar pessoalmente um ou outro, mas pelo Espírito de Deus estamos para dizer que você tem direito à liberdade em Cristo. Liberte-se, rompa com essa algema da escravidão religiosa, seja em qual for a religião. O Ministério Graça e Intimidade, nós temos esse lema, a minha oração é que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento, em toda percepção, Filipenses capítulo 1, 9. Aumentando, né, o amor e a percepção, você vai entender a tua liberdade em Cristo. E nós temos abençoados em nossa comunidade que depois de 30 anos da lei, um grande beijo para esse casal maravilhoso, nosso cantor da graça de Deus, Dominguinhos e Marinha, depois de anos na lei, se libertaram e hoje vivem a vida real em Cristo. Porque o legalismo, ele te deixa preso. Engessa. Ele te engessa. Então, a igreja que está em Macaé, a igreja que está na Itália, no Japão, na China, a igreja que está em toda a terra, é a igreja de Cristo. Que ela enxergue esta liberdade. Independente de você ter cometido alguma falha, alguma falta, independente de onde você esteja nesse momento, porque provavelmente você vai ouvir esta mensagem, talvez dentro de um presídio. Você vai ouvir essa mensagem, talvez dentro de um manicômio. E Jesus, nos dias da carne dele, ele falou assim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é essa, que o Espírito de Deus, ele já habita em você, e ele te deu autoridade, ele te deu força, ele te deu poder para que você rompa com a escravidão do legalismo, com a escravidão da religião, da falsa religiosidade, e você seja uma pessoa feliz. Portanto, eu sei que o Espírito de Deus que habita em você, ele já está te ministrando nesse momento. Ele está elucidando muitas questões na sua mente. Ele está mostrando a você qual é o Espírito que habita em você, qual é o entendimento que você tem que ter relacionado aos 66 livros da Bíblia. Existem 14 cartas aqui, e nós entendemos que o livro de Hebreus também foi escrito pelo apóstolo Paulo. Essas 14 epístolas ou cartas, nós reputamos ser um filtro. E aí nós filtramos. Toda a historicidade aqui, nós passamos por este filtro
e começamos a entender. E não é uma coisa que da noite para o dia você vai entender, não. Eu estou com 54 anos, nasci dentro de uma denominação evangélica e ainda não entendi nada, não aprendi nada, estou aprendendo. Dia após dia estou aprendendo. E Deus vai nos trazendo o conhecimento, a revelação e vai nos fazendo entender. E não cai naquela de dizer que tem 98% de graça e 2% de lei. Sai fora. Fermento? Levando a massa toda. A massa toda. Não, mas nós estamos aqui em graça, mas vai ter nossa ceia. Sai fora. Bota um óleozinho ungido. Sai fora. Para finalizar, eu quero expor a minha gratidão aos irmãos do MGI que têm tido toda a paciência nessa pandemia. Vamos orar uns pelos outros. E nós sabemos que Deus vai nos conceder um espaço futuramente para termos atividades sociais, para nos reunirmos. Nós temos grandes objetivos, né, com as atividades sociais. E eu quero pedir a você, o nosso ministério, como muitos outros, ele tem metas, ele tem objetivos. Lógico, nós não temos aqui uma visão de estabelecer, como eu falei, uma religião onde está domingo, segunda, terça, quarta, quinta, não. Nós teremos, posteriormente, um dia da semana e o domingo para nos reunirmos, para fazermos a ceia, como o pastor Geraldo faz lá em Saracuí. A ceia é o café da manhã ou o almoço, depois do encontro, da reunião. Isso é muito bom, é muito importante. E eu quero convidar você, para você estar unindo a sua oração, à nossa oração, intercedendo, adorando e engrandecendo a Deus. E se você tiver no seu coração um desejo de ofertar para o Ministério Graça e Intimidade, não é para a minha vida pessoal, a vida do pastor Zé Luiz, para o Ministério Graça e Intimidade, para os eventos, aquisições, aquilo que nós vamos fazer, estamos desenvolvendo o nosso site está em andamento, aí com a Blend, com o Fernando, e caso você queira ofertar para o Ministério Graça e Intimidade, hoje nós temos o nosso DDD, para você fazer contato, 22 98155 2308. Você vai questionar, nós vamos explicar como você vai poder ofertar para o Ministério Graça e Intimidade. É um pedido, nós não estamos aqui obrigando ninguém, forçando. O nosso ministério, ele não tem nenhum tipo de legalismo relacionado a finanças. Aqui nós entendemos que a liberdade que nós temos em Cristo, ela é um leque, ela é abrangente em todas as situações da nossa vida. Vivemos a vida com liberdade, sabemos usar a nossa liberdade com sabedoria, com medidos, pela graça de Deus que foi estabelecida na minha vida, na sua vida. Então fica o nosso convite. Quero desejar a você uma boa semana, a saúde, a prosperidade, né? Nós rechaçamos a doença, a Covid-19. Nós sabemos que as vacinas estão, daqui a pouco teremos vacinas como qualquer outra vacina contra sarampo, rubéola. Teremos vacinas eficazes, né? No momento certo, na hora certa, mas enquanto isso, se cuide. Use a sua máscara ao sair, use o álcool em gel, lave as suas mãos com água e sabão, se cuide, cuide da sua saúde, se alimente bem e não deixe também de fazer algo importante que é a sua confissão. Sempre que você orar e confessar, confesse. Seu organismo é saudável. Nós fazemos assim, acreditamos porque nós cremos no poder da palavra. Cremos que a confissão, ela também é um alimento, ela é um remédio para o nosso corpo físico e nos faz bem. Tudo aquilo que nós confessamos, pastor, nós recebemos. E assim é, assim diz a palavra. Então, boa semana para você, continue conosco, um grande abraço e que o Espírito de Deus ele continue trazendo esta revelação, este clique no seu entendimento para a glória do nosso Deus. Beijo do pastor Baixinho.